Então você está aqui nesse momento da sua vida de fazer provas para ser aprovado para a entrada em uma universidade. Dois critérios fundamentais em relação à redação. Primeiro, o tema. Quando eles te sugerem um assunto a ser discutido, você não pode fugir dele, nem ficar passando pelo lado. Tudo que você disser escrever tem que estar voltado para aquela temática. Segundo, é o tipo de texto que te oferecem. Você tem que escrever uma carta argumentativa, tem que escrever uma dissertação, tem que escrever uma narração, um editorial. Tudo isso vai dizer, olha, eu sei do assunto e sei como colocar esse assunto. Se você errar o tema, zero. Se você errar o tipo de texto solicitado, zero. Cada texto tem as suas características fundamentais que têm que estar constantemente ali no momento da escrita. São elas, no caso da narração. Primeira base, narrativa é texto literário, então ele é fundado na ficção, na invenção, na criação. Tem que ter personagens, ações, o tempo dessas ações e a relação de função e necessidade, que Aristóteles já colocava isso pra gente, que ele dizia o quê? Nada entra numa história, numa peça de teatro, numa narrativa, sem que aquilo funcione para o objetivo do autor. Vocês agora têm que entender que não escrevem só para entregar trabalho, vocês escrevem com um objetivo que não sou eu. É devolver ao leitor, olha, eu quero que ao final você entenda isso, você sinta isso, você pense desse jeito. Toda escrita é uma maneira de interferir no comportamento de quem a recebe. E para escrever um bom texto, isso tem que ficar presente, é o leitor. Então, se é uma narrativa, o modo de contar é fundamental. Como eu vou atrair a atenção desse leitor? Como eu vou apresentar essas ações de maneira que elas digam por si mesmas a minha tese, a reflexão que eu quero fazer? Então, se você, eu vou fazer um texto sobre o problema das drogas da juventude brasileira. Aí você vai fazer uma narrativa, aí você começa. As drogas prejudicaram muito a vida da Maria. Ela andava sempre obediente aos seus pais até um dia que conheceu a Joana. E Joana não era uma pessoa boa, porque ela se envolvia com drogas e acabou batendo na mãe, fracassando na vida, reprovando em tudo e ficando com a cara cheia de espinhos. Pronto. Não. Se você vai contar uma boa história, você não pode fazer isso explicitamente. Então é tipo Proerd, que você tem lá o leão do Proerd, o mundo mal das drogas. Aquilo como campanha é ótimo, mas a narrativa, para ter qualidade, ela não pode ser a campanha. Ela pode trabalhar internamente para que essa ideia chegue ao leitor. Quando eu falo de ações, eu não estou falando que tem que sair explodindo tudo tipo filme da Marvel. Aquela agonia do personagem em relação a uma decisão que ele tem que tomar, as consequências, o uso da memória para voltar e resgatar alguma coisa, isso é considerado ação, né? Que é tudo aquilo que o personagem vai movimentar para levar ao seu leitor, para levar ao leitor aquela agonia, aquele sentimento, aquele pensamento, aquela reflexão. Então não pode ser explícito. Você vai ter que parar e trabalhar o pensamento para isso. Ao contrário do que o senso comum fala, que arte é você chegar e brotar do nada, aqui fazer um download de um santo e escrever alguma coisa, é muito trabalho. É reflexão, é pensamento, é falar, eu acho que essa frase antes vai ser melhor, mas se eu colocar esse evento aqui acontecendo primeiro, lá para frente vai gerar um impacto. Você planeja, você orquestra que tipo de reações você pretende alcançar com o seu texto. Isso de ser super criativo, nossa, eu sou tão criativo que eu não vou ler nada de ninguém, porque senão eu não vou conseguir fazer as coisas sem interferência. Isso é burrice. Os trabalhos mais criativos, mais geniais, são aqueles de pessoas que estudaram muito, que leram muito outros autores, que se expuseram muito ao trabalho de linguagem. Então, se eu leio muito, não interessa o autor, eu leio vários, eu leio muito, eu estou me expondo àquelas ideias, eu estou me alimentando. Isso não é plágio, isso é construção de referência. Aquilo vai entrando aqui no seu caldeirão e você vai construindo isso no seu estilo. Criatividade é trabalho, é estudo. Mas eu tô sentada aqui e não veio nada. Esquece esse senso comum de escrita. Não existe isso de você esperar a inspiração. Você faz planejamento. Bom, então vou contar a história. Minha história vai falar sobre a Revolução das Mulheres. Mulheres são oprimidas? São, mas como é que eu coloco isso de maneira que a ação resolva para mim isso? Que eu apresentar uma situação que aconteceu com aquela minha personagem, tudo isso seja evidenciado, tudo isso apareça.
Essa é a construção. Planeja, busca esse diálogo que eu coloquei aqui. Oi, tudo bem? Como vai? Oi, tudo bem? Oi, meu nome é fulano. Esse diálogo é irrelevante, é inexpressivo. Não usa isso, isso é só para encher número de linhas. O que acrescenta um personagem virar pro outro e falar, oi, como vai? Aí o outro responde, oi, tudo bem? Não acrescenta em nada. Então, os diálogos que vão surgir, eles têm que trazer informação, eles têm que fazer a história andar. Senão eles não têm a função. Eles não têm necessidade ali dentro. Ai, mas eu tenho que cumprir 30 linhas, faltam 10, eu vou meter qualquer coisa aqui. Aí isso é de enfraquecer texto. Não faça isso. Por que que tá lá? O que que fez avançar na história? Foi para dentro do seu objetivo? Você planejou na sequência, na organização que vai fazer? A questão da verossimilhança, semelhança com a verdade, isso é aristotélico também. A narrativa não é obrigada a seguir os padrões nem da física. As pessoas podem flutuar, voar, podem morrer e voltar. O ambiente literário é a criação por excelência. Você pode fazer uma baita crítica social falando de coisas absurdas, de um mundo cheio de bolhas falantes, de pessoas imortais, mas que toda vez que renascem, renascem velhas para morrerem crianças. Não tem esse tipo de limite. O limite da criação literária é o que eu pretendo fazer com ela e como eu vou fazer isso chegar no meu leitor. É o único. Então você pode fazer, nossa, mas o tema que me pediram é sobre a questão dos índios no Brasil. Você nunca foi índio, mas você pode colocar um personagem indígena, pode colocar um personagem observando de fora, você pode criar o absurdo, desde que dentro da história aquilo faça sentido. A coerência é interna na literatura, não é externa. Nossa, não parece, não tem nada a ver, isso nunca ia acontecer. Nunca ia acontecer. Um alienígena lindo, cheio de superpoderes, vir aqui pro mundo para ser maltratado pelos seres humanos e sofrer porque ninguém gosta dele, tipo o Superman. Ninguém aqui vem para colocar cueca em cima da roupa. Mas a gente acredita, porque dentro da história aquilo faz sentido. Então pense nas relações da função e da necessidade dos elementos que você coloca na narrativa. Tudo tem que operar de maneira a fazer avançar a história. As ações podem ser as pessoas brigando, atuando, ou podem ser movimentações internas do personagem. Quem é esse personagem? Ai, mas eu queria tanto ensinar as meninas a se preocuparem com estudar ao invés de buscarem um amor romântico. Faz uma história que a personagem passe por esses perrengues, por essas reflexões e ao final a leitora ou o leitor se identifiquem com o personagem e, portanto, com a mensagem. Se você atravessar o personagem direto para a mensagem, você não consegue um bom texto. Entendeu? E direto falando, nossa, eu quero que você pense isso. Não. Coloca o personagem agindo, ao invés de ficar falando os clichês todos, e que da ação que acontece, que ele movimenta, você, leitor, leitora, se identifique com ele e aí se chega efetivamente a mensagem. É mais ou menos ensinar pelo exemplo, né? Outra coisa fundamental, releia. Releia seu trabalho. Tá havendo uma tendência, não só na turma de vocês, de substituir a vírgula por ponto final. Aí a maiúscula tá aqui, a frase vai se esticando, sem um ponto final. 15 linhas, nenhum ponto final. Meu Deus, a frase só acaba quando chega no ponto final. E às vezes é fácil corrigir. Você começou outra frase naturalmente ali, você só não pôs um ponto final para terminar a anterior e começar. Releia o seu texto, tenha esse cuidado, esse respeito com quem corrige e com você mesmo que está trabalhando, porque o nosso processo de escrita é para que evolua. Sabe aqueles verdinhos, aquelas correções, aqueles rosas, olha como você repetiu a mesma palavra que eu coloco ali, não larga de preguiça, de ficar, corrigiu, tá, não, vai lá ver o que aconteceu no texto, porque aquilo tá rabiscado, porque eu dei aquela sugestão, porque é um trabalho ridiculamente inútil, eu marcar pontinho por pontinho e a pessoa não ir lá e observar e aprender com aquelas correções para não repetir. Sempre que a gente entregar um texto agora, vocês já sabiam disso, mas eu vou reforçar, ele pode ser refeito. Mediante as observações, você pode aperfeiçoar o seu trabalho. Isso vale nota? Reflete na nota. Ah, mas não vale nota, não vou refazer? Não, você vai refazer para aproveitar o processo. Senão, é uma mentira que nós estamos contando, nós estamos todos aqui prontos para evoluir.